Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexei Carvalho e você está no Conhecimento Sem Fronteiras, o canal que leva informações acessíveis do mundo da ciência, do mundo do negócio, da educação, de forma clara, de forma objetiva, para você que quer entender mais dos assuntos. E hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, é o professor Dr. Carlos Afonso. Eu tive a honra de ter trabalhado com ele, então, para mim, estou muito feliz em estar aqui hoje com ele. E também a gente vai falar hoje, então, dessa trajetória que ele teve. Ele tem uma trajetória muito bacana. Eu espero que você, jovem, que acompanha o meu canal, você é professor, você é gestor também, que acompanha a gente aqui, se inspire aqui nessa história também tão bacana. A gente vai falar da liderança, de gestão e também da questão de tecnologia da informação hoje na segurança pública, né? Hoje o nosso convidado ele é responsável por uma área aqui no estado de São Paulo, então vai ser muito bacana essa conversa. Ficou interessado? Fica comigo. Bem-vindo, professor Carlos Afonso. É um prazer estar com você. Professor Alexei, muito obrigado pelo convite. Prazer é todo meu estar aqui participando do seu programa. É muito bom encontrá-lo, reencontrá-lo, né? Ficamos aí durante muito tempo trabalhando na Anhanguera Educacional e estamos aqui para debater essa temática importantíssima aí, né? Sobre educação, liderança e propósito. Estamos aqui. Isso aí. Bom, pessoal, eu vou aqui apresentar aqui oficialmente, então, agora, o Dr. Carlos Afonso. Dr. Carlos Afonso Gonçalves da Silva, ele é delegado de polícia, doutor em Direito do Estado pela PUC São Paulo, educador, gestor com carreira longa na educação e na segurança pública. Quando ele era reitor, né, do antigo Centro Universitário Ibero-Americano, que hoje é o Centro Universitário Anhanguera, eu jamais, né, imaginaria que eu ocuparia essa posição, né? Então, eu fico feliz aqui de estar hoje aqui com o nosso reitor também, nosso antigo reitor, professor Carlos Afonso, e essas surpresas que a gente tem, né, que são boas, e acho que isso é legal para você, né, que às vezes está começando a sua carreira, ou está às vezes num momento ali que está imaginando o que vai acontecer, o que pode acontecer. Eu, nessa época que a gente trabalhou, não imaginava, né, de estar nessa posição, mas a gente vai galgando os degraus para chegar, e acho que isso que é importante. E também a gente vai o professor Carlos Afonso eu queria que agora ele falasse um pouquinho da trajetória dele, né? Como tudo começou lá desde a faculdade de Direito. Então, professor, conta aí um pouquinho para a gente a sua história. Bom, vamos lá. Eu me formei em Direito, né, em 1989, na Faculdade de Direito de Bauru. E sempre foquei ser servidor público. Então, eu quando fiz a Faculdade de Direito, eu já era escrivão de polícia. Naquela época não se exigia nível superior para o escrivanato, né? Então, eu já fazia parte do serviço público e sempre quis é, é, cargos públicos obtidos através de concurso. Então, foi assim que eu dirigi os meus estudos, né? Eu me formei em dezembro de 89, em abril de 1990 eu já tinha passado no concurso para delegado de polícia em Minas Gerais, e em julho do mesmo ano, de 90, eu passei no concurso para delegado de polícia aqui no estado de São Paulo. E comecei a minha atividade como delegado de polícia, fui ter minha primeira titularidade no município de Gastão Vidigal, região de Araçatuba, onde também comecei a lecionar na instituição Toledo, hoje Unitoledo, lá de Araçatuba, a convite do saudoso quase xará meu, o Afonso Toledo, né? E comecei na vida acadêmica lá. Depois, em 1993, eu prestei concurso também, mais um concurso para professor na Academia de Polícia, onde estou até hoje, né? São mais de 33, indo para 34 anos de docência policial.
né? A Academia de Polícia é uma academia centenária aqui no estado de São Paulo. Nós completamos no ano passado 100 anos de existência, e eu estou lá há 30 anos fazendo parte também dessa história. Nessas minhas andanças, eu conheci o saudoso professor Antônio Carbonari Neto, que infelizmente nos deixou aí essa semana, e ele era, eu era titular do município de Itatiba e ele era vice-prefeito do mesmo município. E um belo dia, ele foi renovar o seu porte de arma. Naquela época era a Polícia Civil que fazia ali o porte de arma. E ele, conversamos lá, o papo se alongou, ele se estendeu, ele falou assim, poxa, você já pensou em dar aula, né? Você fala bem, você comunica bem. Eu falei, olha, eu de fato fui professor universitário lá na região de Araçatuba, agora vim aqui para a região de Campinas, né? Ele falou, olha, estamos abrindo uma faculdade em Leme. Você não gostaria de dar aula? Eu falei, maravilha, conta comigo. E assim começou a minha jornada dentro da Anhanguera. O ano era 94, 93 para 94, e lá fui eu, comecei a ser professor da Anhanguera Educacional, onde fiquei durante 20 anos, né? Saí de lá em 2014. Nesse meio tempo, carreira docente crescendo, a carreira policial também crescendo, e é, é, eu não escapei de fazer aquilo que todo profissional precisa fazer. A gente precisa sempre estar estudando mais, se atualizando. Foi aí que eu fiz especialização, fiz mestrado, fiz meu doutorado e ocupei os cargos da Anhanguera. Você se lembra, nós estávamos naquela fase pós-IPO da Anhanguera, nós tínhamos feito o IPO e estávamos comprando muitas instituições de ensino. Eu participei diretamente da aquisição de 23 instituições. 23. 23. Nesse meio tempo, eu acumulei alguns cargos de operação acadêmica. Então, as due diligences, né, que a gente faz, aquela visita de preparação para a aquisição, das que deram certo, né, nós fizemos mais de 60 visitas a instituições que queriam, que estavam à venda no mercado naquela época, e participei das due diligence de todas, e das que deram certo, foram 23 aquisições. Na verdade, a 24ª foi a aquisição da Anhanguera pela Croton, né? Olha Então, só. eu participei comprando 23 e vendendo uma, né? É. E terminei aí em 2014 na reitoria da UniABC, onde fui muito feliz lá. Chegamos lá com 6.000 alunos aproximadamente em 2011, fiquei até 2014, onde saí com 22.500 alunos. Então foi um crescimento bacana, foi uma carreira muito feliz que eu tive aí dentro da Anhanguera e fiz grandes amigos como você, né? E tantos outros da nossa geração laranja, né? É isso aí. Professor, a sua história, na verdade, às vezes a gente vai sabendo mais, né? Às vezes a gente não sabe alguns detalhes. Eu não, eu lembrava alguma coisa de Bauru, mas você é de Bauru ou não? Você Sou de é de Bauru. Bauru, né? Então, aqui, ó, somos de Bauru, né? Então, mais uma Somos de Bauru. coincidência. Eu também me formei na mesma instituição, né? Que é a Instituição Toledo de Ensino em Bauru, né? Eu fiz administração, mas meu pai também, professor, se formou lá em Direito e tem uma carreira no Direito, né? Meu pai, infelizmente, ele faleceu quando ele já estava na Justiça Federal aqui em São Paulo, né? Trabalhando como analista judiciário, né? Então, que na Justiça Federal também tem uma grande relevância ali. E também teve, e outra coincidência aí, meu pai também, eu lembro que na época ele passou acho que uns 4 concursos para delegado, né? Mas como ele já tinha também o vínculo, porque o meu pai foi diretor da penitenciária em Bauru, né? Do antigo Instituto Penal Agrícola, né? Do IPA, famoso IPA. Isso, então foi muito bacana a gente ver também aqui no nosso papo essas coincidências. Professor, eu queria aproveitar um ponto que o senhor comentou, essa questão da gente conciliar, né? Porque eu sou muito questionado também disso. Fazer mestrado, fazer doutorado e tá trabalhando e tá nessa loucura. Conta um pouquinho aí como que foi esse seu período aí. Olha, é muito divertido, né? Desde que você faça o que você goste ou que você aprenda a gostar daquilo que você faz, né?
nós estamos numa época muito bacana, né, de ver aí como é que as gerações elas interagem entre si, né? E nós estamos vivendo um momento muito rico da humanidade, aonde você tem a possibilidade de conviver com pais e filhos ao mesmo tempo. Então você vê aí a saga de cada uma das gerações e a diferença entre aquilo que as gerações anteriores entendiam que era um problema do que hoje as gerações entendem que é um problema, né? Você estudar e trabalhar para a nossa geração nunca foi um problema, é uma questão de agenda, né? O que, que você quer? Poxa, eu sou delegado de polícia, mas eu quero ser professor universitário. Eu não preciso ficar em dúvida se eu vou ter que escolher uma ou outra, desde que eu tenha uma boa agenda e consiga conciliar os meus compromissos e ter as minhas carreiras dentro daquilo que é viável e possível de se executar. Então, é lógico que eu precisei sacrificar um pouco a minha carreira no serviço público. Eu tive que falar não a algumas ofertas de posições que me colocavam mais à frente do atendimento. Mas isso me proporcionou fazer o quê? Atuar nos bastidores. Então, eu ocupei algumas funções dentro da polícia que pouca gente se interessava e pouca gente queria, que é a parte mais técnica, é a parte de consultoria, de elaboração de pareceres, né, que exige um pouco mais de direito constitucional e direito administrativo do que propriamente do direito penal e processo penal. Mas eu gosto, sempre gostei muito do direito administrativo e me encontrei nessas carreiras dentro da própria polícia que puderam ser, por assim dizer, vividas paralelamente com a carreira acadêmica, né? Dá trabalho? Sempre dá trabalho. Você nunca vai conhecer uma pessoa que tem sucesso nas carreiras que ela decide trilhar, que não vai ter que acordar mais cedo, não vai ter que ir frequentar reuniões que ele às vezes não queria estar frequentando, não vai ter que entregar relatório que ele às vezes acha que são desnecessários, né? E ter chefe que às vezes a gente olha para o cara e fala assim, nossa, para fazer isso aí, eu acho que eu consigo fazer melhor. E a gente vai fazendo o quê? A gente vai ocupando esses cargos, vai pegando um pouco da gestão pública e aplicando na vida privada, vai aproveitando muito do que a gente tem na gestão privada e levando para o serviço público. Então, eu transitei muito bem entre esses dois universos, né? Segurança pública e educação. E agora eu estou com uma experiência recente, nova, acho que nem essa você sabe, eu tô presidindo uma cooperativa educacional em Leme, é um colégio que os filhos estudaram, que eu estou me voltando também para a educação, aí nos graus iniciais, né? Desde do maternal Olha até só. o colegial. Que bacana. Eu queria aproveitar bastante aí dessa sua fala aqui, né? Hoje, porque o pessoal hoje questiona muito, falou assim, nossa, mas às vezes a gente faz muita coisa, né? Mas você colocou um ponto importante que é a questão do gerenciamento do tempo, né? Que é gerenciamento do tempo, gerenciamento de agenda. E hoje surgiu até quando a gente conversou logo de manhã aqui, antes do nosso papo, eu vejo, professor, que às vezes as pessoas hoje não cumprem compromisso, né? E se É, ela não cumpre compromisso com os outros, imagine com ela mesma, né? Então, e aí eu sempre falo que essa dedicação, e falo isso muito para os jovens. Quando eu fiz doutorado, a gente também trabalhava já na faculdade essa época, mas a gente ficava até 10 horas da noite, 11 horas da noite. Então, durante o período da manhã, eu me dedicava sempre, no mínimo, 2 horas para o doutorado. Né? Então, porque aí você tem. Porque o pessoal hoje gosta muito de falar de disciplina quando pensa em academia, né? Mas disciplina é para tudo na vida, né? porque e hoje a gente que viveu um outro momento da história, né? Que a gente que viu nascer e morrer o fax, por exemplo, né? A gente vê o seguinte: fazer um mestrado hoje em dia, fazer um doutorado hoje em dia é infinitamente mais fácil do que foi. Eu fiz meu mestrado em 99, fiz meu doutorado em 2007. Meu mestrado, a gente ainda ia na livraria do seu Lael, ali atrás da USP,
pegava o catálogo de livro, falava, puxa, eu preciso ler esse autor, preciso ler esse autor, dava 3 cheques para ele fazia a encomenda, os livros vinham de Portugal para cá, e demorava 3, 4 meses para chegar, e às vezes você lia aquele autor e falava assim, poxa, mas não tem nada aqui que eu vou usar no meu trabalho, né? Hoje você tem Google, hoje você tem inteligência artificial, hoje você tem buscadores, você tem aí uma publicação acadêmica riquíssima que você pode fazer o teu doutoramento da tua casa, né? Cursos online. Então, veja, o mundo melhorou muito, o mundo facilitou muito. Então, e é talvez por isso que as gerações que estão aí não têm essa força inspiracional que a gente tem, tinha e tem, né, de ir buscar. A nossa geração, Alexei, é uma geração muito mais gananciosa, no sentido positivo da expressão de querer ganhar mais, não dinheiro único e exclusivamente, mas querer ganhar mais conteúdo, querer ganhar mais conhecimento, participar mais da vida da sociedade. Então, a gente vai ocupando cargos e posições que vão nos convidando única e exclusivamente por quê? Porque nós somos pessoas atarefadas e como pessoas atarefadas a gente acha uma brecha na agenda para cumprir esses compromissos também. Você me fez lembrar uma vez um bispo, né, que eu participei de uma cerimônia, ele comentou isso, falou assim, se eu tiver que escolher um padre para uma nova função, eu vou escolher aquele que já tem um monte de função, porque eu sei que ele vai dar conta, né? Então, muitas vezes é isso mesmo, né? E você falando das facilidades, hoje realmente com a tecnologia, com acesso hoje à informação, está tudo mais facilitado. E assim, eu já tão um pouco mais próximo aqui, quando eu fiz o mestrado, eu morava em Bauru e fazia o mestrado aqui em São Paulo. Tinha que vir presencial aqui, né? Bauru a São Paulo, para quem não conhece, de ônibus, era quase 5 horas naquela época, né? 4 horas e pouco. E eu fazia assim, professor, contei essa história recentemente aqui. Naquela época eu tinha uma empresa, né, mas tinha sócio, então tinha que continuar trabalhando no meu horário, mas o único dia que eu combinei com os meus sócios era a terça-feira, que era o dia do mestrado. Falei, olha, na terça, então eu não vou vir, então eu saía segunda-feira à noite, meia-noite de Bauru, chegava aqui em São Paulo às 5, 6 horas da manhã, ia para a aula, ficava na aula de manhã, tarde, noite, ou às vezes fazia trabalhos à tarde e voltava para Bauru para trabalhar na quarta-feira cedo. Né? E a gente se vira, e a gente encaixa os compromissos da agenda. Olha que coisa interessante, nós estamos gravando aqui 10 horas da manhã, esse é o meu terceiro compromisso do dia. Então, eu comecei meu dia atendendo meus alunos da Must University, que eu estou lecionando lá nessa universidade, que é a universidade dos nossos antigos mantenedores da Anhanguera, que abriram lá nos Estados Unidos, em Deerfield. E então, o primeiro horário da manhã, eu estava corrigindo os trabalhos dos meus alunos, estou com um grupo de orientandos, né? Que eu carinhosamente apelido de desorientados, né? Que é quem precisa ser desorientado, né? Eu fiz o atendimento a eles. Na sequência, entrei numa segunda reunião aqui de São Paulo, do Instituto Ives Gandra. O professor Ives Gandra tem um instituto importantíssimo que cuida do legado dele, e eu fui gentilmente convidado pelo Instituto, juntamente com a FAC, que é a Faculdade do Comércio aqui de São Paulo, o professor Wilson Rodrigues, seu diretor, fui convidado para estruturar os cursos de pós-graduação do Instituto. Então, participei da segunda reunião do dia, falando sobre a montagem dos cursos de pós-graduação. Estamos nessa nossa gravação aqui, é o terceiro compromisso do dia, e eu ainda tenho outros 2 antes do horário do almoço, né? Então, veja, a vida hoje, ela é muito dinâmica, né? A gente imagina que a nossa geração considerava uma pessoa de 40 anos idosa, né? E à beira da aposentadoria. Eu estou com 59 e acabei de pegar esse novo desafio, né? De montar e estruturar cursos de pós-graduação para um instituto importantíssimo, e estamos aí entregando, fazendo os entregáveis, por assim dizer, dentro daquilo que a gente pode fazer de melhor, né? Com certeza, mas professor, é isso, né? A gente também, eu falo que às vezes, né,
por um lado bom ou não, antes dessa nossa gravação aqui, eu também ia ter um compromisso às 13 horas, né, que é normalmente um horário que a gente está almoçando e tal, e a pessoa pediu para desmarcar. Eu falei, então pelo menos eu vou conseguir almoçar hoje. Então, porque às vezes é assim, né? Também a gente está com todas as agendas, mas é legal. Eu falo que de tudo que a gente participa, a gente capta informações, né? Eu gosto muito do Walter Longo, né? Que é um palestrante, e ele falou uma coisa que a pandemia fez a gente às vezes perder naquela época, que era o contato de ver coisas novas, né? Porque quando você sai de casa, você tem que escolher uma roupa, você tem que escolher ou fazer a barba, tal, tal. Naquela época, a gente perdeu esse contato, que ficou muita gente, né? Pelo menos uma parte da população ficou restrita, e é o que ele fala. E hoje, mesmo com o home office, com tudo que a gente tem, é legal você sair na rua, ver uma coisa diferente, passou um carro do seu lado, passou uma pessoa diferente, e assim por diante, né? Isso é importante, né? É a convivência humana, né? É a convivência. Mas o ponto é esse: a pandemia mudou tudo, né? Nós estamos numa nova era da humanidade, que com ela, o que a gente fez? A gente aprendeu a estudar online, a gente começou a pedir comida online, mais do que a gente já pedia. Quando a gente precisa se transportar, é o aplicativo que agora tomou conta aí de ninguém mais quer ter carro, é mais fácil você pagar, é mais barato você andar de aplicativo. As pessoas começaram a se relacionar através de aplicativos de relacionamento, né? E as pessoas começaram a pagar suas contas, usar muito mais o sistema de aplicativos do que se fazia antes. Então, nós estamos num outro momento, né? E a nossa geração, por exemplo, é a geração que está melhor se dando bem com inteligência artificial, porque na elaboração dos chamados prompts, né, a gente tem mais vivência, a gente tem mais vocabulário, então a gente consegue extrair dessas ferramentas uma utilidade muito maior. Mas é isso aí, a coisa não Professor, para, né? e já que o senhor trouxe o assunto importante aí da tecnologia que está nas nossas vidas, né? O senhor tem tido um papel importante aí na questão também dos golpes, né? Porque a pandemia também trouxe junto, já que trouxe toda essa digitalização, trouxe também os golpes digitais, né? Hoje eu falo que hoje é difícil a gente encontrar uma pessoa que não tenha tido uma tentativa ou um golpe concluído, porque de tantas formas que as pessoas têm feito. E hoje o senhor é delegado divisionário, né, da Divisão de Tecnologia da Informação, do DIPOL, e eu queria que você falasse um pouquinho aí qual que é o trabalho de vocês hoje, como que o senhor vê também isso, até porque também, né, o senhor é doutor em Direitos Humanos pela PUC, né, então esse olhar aí também dos direitos, a gente às vezes pensa em direitos humanos com algumas outras vertentes, né, então eu queria que o senhor comentasse isso. Eu vim parar, por assim dizer, no departamento de inteligência, porque eu tinha acabado de ser promovido, eu cheguei no topo da minha carreira como delegado de classe especial, fui promovido, e fui promovido pelo trabalho feito na divisão de crimes cibernéticos do DEIC. É uma divisão que foi recém-criada. O meu colega de curso superior, o Fábio Lopes, ele assumiu o DEIC e me convidou para assumir a divisão de crimes cibernéticos. E foi uma nova fase dentro da mesma carreira de um universo completamente novo para mim. Porque eu estava vindo da Corregedoria Geral da Polícia Civil. Olha só, fiquei 8 anos na Corregedoria, tive uma passagem muito rápida de 1 ano e meio pelo DENARC, e do DENARC eu vim parar dentro do DEIC, para pilotar uma divisão com 4 delegacias, 80 policiais, contato com polícias do mundo todo, tanto Europa, Estados Unidos, Ásia, algo para mim foi completamente novo, foi disruptivo, como a gente gosta de dizer dentro da educação, porque eu tive que aprender tudo do zero. Eu lembro que a primeira reunião que eu fiz com uma instituição financeira, com a área de inteligência dessa instituição financeira, que havia sofrido uma fraude, eles entraram, apresentaram o caso e falaram assim, olha, o criminoso entrou por aqui, ele achou essa porta aberta e ele fez uma conexão que é IPv4, se fosse IPv6 a gente pegava. Eu falei, muito bem,
Bem-vindo ao planeta Terra, parênteses, o que é uma conexão IPv4, o que é uma conexão IPv6, eu acabei de chegar, por favor, me expliquem isso. E eles foram muito simpáticos, consegui, durante 3 anos, realizar mais de 560 operações e repatriar quase 90 milhões de reais de vítimas de crimes cibernéticos, né? E foi muito legal porque foi de tanto ter sido chamado para fazer palestras sobre crimes e golpes, né? Eu acabei impulsionando um perfil na internet, o meu perfil lá no Instagram. Depois você compartilha aí o meu perfil, por favor, né? Porque ele acabou crescendo assim. Eu saí de 200 para 8 mil seguidores em quase um ano, né? E justamente falando sobre essa temática, que é uma temática muito atual. Deu meu tempo, fui promovido e fui convidado para ir para a divisão de tecnologia da informação. O que eu faço hoje? Hoje eu cuido, juntamente com uma equipe maravilhosa que eu tenho lá, de policiais e de colegas delegados, eu cuido da infraestrutura tecnológica da Polícia Civil. Todos os boletins de ocorrência, todo o inquérito eletrônico, toda a base de investigação cibernética, todos os sistemas de análise de perfilamento criminal, de busca de dados, desde placa de carro, RG de pessoas, tudo isso fica no departamento de inteligência. Eu tive aí a felicidade de ter sido convidado pelo Dr. Caetano, na época que ele era o diretor, e fui convidado a permanecer agora quando o Dr. Marcelo Jacobucci ele assumiu o departamento em substituição ao Dr. Caetano. Então, é um departamento muito importante e a temática de direitos humanos ela entra aqui por quê? Porque eu juntamente com os sistemas, por assim dizer, nós somos os detentores de todos os dados da população, né? Nome, CPF, quais veículos possui, se tem porte de arma, se não tem, se tem antecedente criminal, se não tem, e tudo isso é uma extensão da personalidade das pessoas. Portanto, os dados armazenados da polícia, eles sofrem, ou melhor dizendo, eles ganham uma proteção da Lei Geral de Proteção de Dados e do Marco Civil da Internet. Portanto, cuidar dos dados das pessoas também é realizar os seus direitos humanos, né? Porque são informações que podem ser utilizadas para crimes, né? Então, cuidar para que os dados não vazem da polícia é uma das missões que a gente tem na DTI. Legal. Professor, aí até uma curiosidade, não estava aqui no nosso programa, aqui na nossa pauta aqui, mas esse novo sistema que é o Detecta, né, que tem sido amplamente divulgado, com bastante resultados positivos, ele também está dentro aí dessa sua alçada, e se também não tiver, explica para quem está nos ouvindo aqui, em linhas gerais aí o sistema. Olha, o sistema Detecta é um sistema da Secretaria de Segurança Pública como um todo, ele não é só da Polícia Civil, né? E ele também é um grande banco de dados que faz o cruzamento de dados, né? O mais visível que a gente tem hoje são as câmeras de vigilância que ficam nas grandes avenidas, né, aqui de São Paulo e nas rodovias. Então, um veículo, por exemplo, que ele é subtraído, ele ao passar por um dessas câmeras, é emitido um sinal de alerta que vai lá para o Copom da Polícia Militar e a Polícia Militar consegue fazer aí rapidamente uma intervenção. Estamos vendo o Smart Sampa entrar agora, né, também como um programa da Secretaria de Segurança Pública, não apenas da Polícia Civil. E estamos vendo o crescimento de empresas privadas de monitoramento e vigilância. É cada vez mais comum aqui em São Paulo você ver esses totens, né, com luzes azuis, verdes, né, cada um de uma empresa, que estão integrando essas câmeras também com os bancos de dados das polícias, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, Polícia Científica, guardas municipais, Polícia Federal. Então, a gente passa a ter uma prevenção mais estruturada e uma investigação mais sofisticada. Porque
você investigar um crime nada mais é do que você colocar o suspeito na data e hora e local do crime. E as câmeras de vigilância propiciam isso para a gente, né? Então, isso está sendo muito positivo também. Professor, eu achei interessante, né, a proposta também do sistema, que é essa integração com câmeras particulares, né? Ou seja, câmeras Sim, sim. de empresas, câmeras de segurança que as próprias pessoas instalam. Então, a gente pode pensar que em alguns anos a gente vai estar com uma cobertura, né, dessa vigilância aí muito grande, né? E aí eu queria trazer para o senhor que uma vez eu já ouvi falar falar sobre esse tema. Tem o lado bom, como o senhor falou, a gente vai conseguir investigar, a gente vai conseguir capturar um fugitivo rapidamente, e a questão da privacidade, né? Então, às vezes aquela polêmica da privacidade. Olha, esse tema é muito bacana, né? Eu sempre gosto de abordar esse tema com uma frase de impacto, e a frase de impacto é a seguinte: ninguém pratica nenhum ato de vida íntima ou privada em via pública. Então, em via pública você tem pessoas indo e vindo, e é isso que hoje é monitorado, né? Eu poderia monitorar a intimidade da pessoa através de uma quebra de sigilo? Posso. Eu tenho a tecnologia hoje que me permite fazer isso. Só que isso tem que ser feito dentro de um inquérito policial, né? Eu tenho que ter um inquérito policial instaurado para que eu peça uma ordem para um juiz para, por exemplo, grampear um telefone, né? Ou geolocalizar um telefone. Então, hoje a tecnologia não é mais problema. Hoje o problema que a gente encontra é na velocidade de atendimento do judiciário. Então, isso é uma coisa muito preocupante. Intimidade, dificilmente você vai ver uma pessoa, mas eu não quero que me filmem. Poxa, é impossível isso acontecer. Por quê? Porque você está sendo filmado 24 horas por dia pelo seu próprio telefone celular, né? Esse é um ponto. Os vazamentos de dados, né? Nossa, meus dados vazaram. Poxa, é lógico, você no mesmo dia você sai de casa, você vai ao dentista e você vai ao seu trabalho. Sua facial foi capturada na portaria do seu prédio, na portaria do seu dentista, e a hora que você ligou o seu computador da sua empresa, né? Esqueça essa história de vou ser anônimo. Só tem uma forma: você se muda para a Groenlândia, né? Começa a acender aí o seu aquecimento com fogueira, né? E não faça uso de nenhuma tecnologia. E também não saia mais a céu aberto. Por quê? Porque um satélite de baixa órbita vai passar por ali e vai te identificar. Hoje um satélite lê uma placa de carro, Alexei. Então, é com uma nitidez muito grande, né? Então, a gente precisa se ambientar nesses novos tempos. Professor, eu não sei se o senhor tem esse dado, eu não sei se até fui eu que vi de forma errada, mas pelo que eu vi hoje, na nossa população mundial de mais de 6, 7 bilhões de pessoas, né? Parece que só 14 milhões de pessoas não têm a sua facial detectada. Ou seja, na verdade, hoje na população mundial, hoje a gente tem a nossa imagem está em algum lugar. E lembrando-se que muito provavelmente esses 14 milhões aí são bebês, são crianças, Sim, porque ainda não tiveram a captura dos seus dados em nenhuma oportunidade. Nós já estamos aqui no Brasil fazendo o reconhecimento de bebês, né? A Polícia Civil aqui de São Paulo agora está fazendo já a identificação biométrica de recém-nascidos, até para evitar troca em maternidade e coisas que podem acontecer com aquela criança, né? Então, esses 14 milhões estão sendo reduzidos drasticamente. professor, acho que a nossa conversa aqui tem bastante ponto, tem bastante coisa para a gente falar, mas a gente queria caminhar aqui para o nosso final, né? Mas para puxar um assunto aqui para o senhor finalizar também, hoje talvez uma moda de alguns influenciadores ou de algumas pessoas que têm, eu falo assim, que estão ali naquele lugar de voz,
de dizer que não é mais importante fazer uma faculdade, não é mais importante estudar, né, que as pessoas... e a gente comentou aqui, fazer cursos de várias formas, tal, mas eu queria que o senhor já chamasse isso e chamar as pessoas também aí dessa questão da educação, de tudo isso. Bom, vamos lá. É lógico que se você for um, um- um Bill Gates da vida, né, um Bezos, né, um Steve Jobs, né, você pode largar a tua faculdade e abrir o teu negócio que você vai prosperar, você não tenha dúvida disso. Agora, você não escapa de adquirir uma formação, e isso é uma coisa muito importante, né? A formação, né, o próprio nome está dizendo, é formar uma pessoa, é dar um método para que ela, dentro de determinada área, aprenda um conteúdo. Eu fui estudar direito, então, dentro do direito, eu aprendi a aprender sozinho, né? Que a formação dá isso para o cidadão. Né? Tanto é que quando eu me formei em 1990, você estava começando a falar em direito ambiental, você não falava em direito digital. Eu tive que aprender esses dois ramos do direito depois que eu me formei e sozinho. Eu só consegui fazer isso por quê? Porque eu tive uma formação. Agora, a minha carreira de professor, eu construí sozinho com aquilo que eu me formei no direito. A minha carreira de gestor, eu fui aprender sozinho com alguns conteúdos de direito e algumas especializações na área. Ou seja, você dificilmente vai conseguir ter sucesso em alguma coisa que você faz sem uma formação. Ah, mas tá cheio de engenheiro que é motorista de Uber. Sim, tá cheio de bacharel em direito também dirigindo Uber, né? Mas aí nós já estamos numa outra face da formação do ser humano, que é a questão da motivação. A gente às vezes pensa que motivação é salário, é dinheiro, e não é. Motivação é você se realizar, você se sentir bem dentro daquilo que você optou por fazer, né? É o que a gente costuma dizer, né? Fulano venceu na vida. Poxa, o que você fez de bom? Pô, eu escrevi 4 livros, eu dou aula em universidade, eu fiz mestrado, doutorado. Ah, mas você é pobre, mas sucesso não tem a ver com dinheiro, né? O dinheiro é consequência do sucesso, que pode não acontecer também. O que importa é você ser feliz. Dificilmente você vai ver um influencer que viveu uma experiência de ensino e que não serviu para nada para ele, né? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Cuidado com o que você está vendo aí de internet. Ah, o cara é influencer, né? Pô, o cara, vem cá que eu vou te ensinar a fazer milhões. Pô, e o cara está dirigindo um Kiwi de branco, né? Para, você não é milionário, né? Você simplesmente está querendo vender alguma coisa para alguém que você mesmo não compraria. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Influencer é legal? Tem quem gosta, né? Eu ainda sou clássico, né? Eu ainda prefiro os livros, mesmo ainda que digitais, mas alguém para me vender um produto, ele tem que rebolar bastante, ele tem que mostrar que ele tem café no bolo, senão eu prefiro eu mesmo construir esse produto. Pastor, excelente mensagem a sua. Eu acho que assim qualquer realização ela é conseguida pelo esforço, né? Pela constância, pela resiliência e não de maneira fácil, né? Tudo bem, existe ganhar na Mega Sena, todo mundo quer, né? Acertar, é, acertar a loteria todo mundo quer, mas na verdade essa questão não é tão. Na verdade, a gente pega estatisticamente quantos que conseguem, né? E além disso, eu queria aproveitar aqui, professor, que o senhor comentou um ponto muito importante. A formação vai ajudar ele mesmo que ele seja empreendedor, né? Eu pego o exemplo. Eu tenho atuado agora, assim como o senhor comentou, de reaprender, né? Eu fui mergulhar nos universos de startups, né? Que apesar de eu ter sido da tecnologia, né, porque eu falo que eu fui e aí depois fiquei na área acadêmica, de gestão e tudo mais, eu não tinha todo esse aprofundamento, então fui fazer cursos aí nessa área, né? Hoje eu tenho feito, inclusive, mentorias para algumas startups e para mim também eu estou aprendendo com eles. Eu falo que a gente aprende junto
E aí eu gosto porque tem um dado hoje, as empresas, as startups de destaque hoje, a maioria, os seus fundadores têm ensino superior, né? Então, mais de 60% dos fundadores têm ensino superior. Então, assim, depois vão ver ele lá criando um Spotify da vida ou qualquer outro aplicativo e vão achar que não importou. Importou, ele está usando, talvez não diretamente o conhecimento daquela faculdade ou daquela formação, mas a experiência que ele teve, né? Então, acho que isso vale aí para o nosso público que está aqui assistindo, né? Queria, então, agradecê-lo, depois passar para as considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Foi muito bom revê-lo, né? Ver as nossas coincidências, as trajetórias juntas aí também. Olha, eu agradeço, foi sempre bacana, você sempre foi um colega que se destacou, né, dentro da Anhanguera, né? Não é à toa que você está aí brilhando e se destacando, né? Não tem mistério, né? Eu acho que a gente está num momento em que a gente precisa redefinir as coisas, né? Especialmente para uma geração nova que vai ocupar os nossos cargos aí, que pensa que as coisas acontecem no acaso, né? Eu tenho uma fórmula que eu acho muito bacana, que é a fórmula da sorte, né? Você está aí ocupando o seu cargo de reitor porque você teve sorte. Sim, todos nós tivemos sorte, né? O que é sorte? Sorte é preparação mais oportunidade. Então, eu me preparei, eu tive sorte de prestar um concurso público e ser aprovado. E eu só fui aprovado por quê? Porque eu ralei pra caramba. O que eu gastei de cotovelo em mesa e grau de miopia para estudar as coisas, né? Que a gente tem que estudar na nossa formação. E é isso que fez com que a sorte acontecesse, né? Eu me preparei, eu prestei o concurso, né? Surgiu a oportunidade, eu fui lá e ocupei. Eu fui convidado para dar aula e eu disse sim, vou dar aula. Fui convidado para coordenar curso, fui coordenado para dirigir uma faculdade, um centro universitário, fui convidado a ser reitor, e isso é uma coisa muito bacana, né? Você tem sorte. Não, eu me preparei, eu estudei, né? Eu obtive as certificações necessárias. E quando veio a oportunidade, eu não falei não. E isso é uma coisa importante. Às vezes, a gente vê que a geração atual ela tem medo. Fala, pô, eu vou assumir um cargo de gerente, de supervisor, de diretor, de reitor. Pô, eu nunca fui reitor na minha vida. E hoje a gente sabe que é o seguinte: a gente está bom no cargo que a gente está no dia que a gente sai dele, né? O último dia meu como reitor foi o dia que eu estava mais preparado, eu estava lá na crista da onda, né? Mas a vida continua, tem gente nova vindo aí, ocupando os nossos cargos, né? E fazendo aí o nosso trabalho de uma forma melhor e até mais barata. Mas a gente não pode perder não, perder as oportunidades falando não, com medo, né? Então, ter sorte é isso, você se prepara e quando aparecer a oportunidade, fale sim. Você falando sim, você vai encontrar um mundo completamente novo que você está disposto a aprender. Aí os comentários virão, né? E vão dizer que a pessoa teve sorte na vida. Sim, preparação mais oportunidade. É isso aí. Professor, excelente aí a fórmula aí da sorte, que eu também gosto muito, que é isso, né? A gente tem que estar preparado e hoje estudar informação, eu tenho feito uma analogia muito como um Lego. Você vai pegando as peças que está faltando. Então, eu quero aprender essa tecnologia, eu quero aprender inteligência artificial. Você vai agregando isso, você vai montando. E esse seu Lego é infinito, ele não vai acabar. Você vai estar sempre tendo que construir e agregar peças aí, né? É isso aí. E eu tenho essa vivência do serviço público e do setor empresarial, que é muito interessante, porque você vê que essa sua peça do Lego, ela se encaixa tanto nesse modelo como naquele, né? Exatamente. E é muito bacana o que você aprende de um lugar e leva para outro. Isso é muito importante. Excelente. Professor, mais uma vez obrigado. Lembrando aqui, ó, quem está nos acompanhando, gostou desse bate-papo aqui, curta, compartilhe. Esse bate-papo também vai estar disponível no canal no Spotify, né? Então a gente
vai disponibilizar também. E acessem aí o perfil do professor Afonso, vai aparecer aqui no final também os contatos, tá? Então a gente vai colocar todos os contatos aqui para vocês e continue conosco. Até a próxima.